Você que nos acompanha pela TV Santa, desde aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Santa Cruz do Rio Pardo. Iniciamos o mês missionário de outubro. Pelo batismo, todos nós somos chamados a sermos evangelizadores, a sermos missionários. O mês de outubro é um mês de santos e santas de Deus. Nós iniciamos com Santa Teresinha do Menino Jesus, ontem os Santos Anjos da Guarda, amanhã São Francisco de Assis, depois São Benedito, dia 7 Nossa Senhora do Rosário e, é claro, mês de outubro, mês de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e nossa. E aqui na nossa comunidade nós estamos iniciando este novenário. De hoje até o dia 12, nos unimos em comunhão com a igreja no Brasil, pedindo a intercessão de Nossa Senhora por todas as nossas famílias, pela comunidade, pelo Brasil todo. A liturgia desse domingo, do 27º domingo do tempo comum, o tema central: o sacramento do matrimônio é um projeto de Deus, até pelas leituras que ouvimos. A salvação passa pela família. Deus quis que Jesus tivesse pai e mãe, Maria e José, consagrando assim a família, a Sagrada Família de Nazaré. A liturgia nos ajuda. Na primeira leitura nós ouvimos um trecho do livro do Gênesis. Vocês sabem que tem muitos textos na Sagrada Escritura que não podem ser compreendidos ao pé da letra, como uma crônica, porque ela é recheada de simbolismos e figuras de linguagem. É o caso da primeira leitura de hoje. Jardim do Éden. Deus criou o céu, a terra e tudo o que ele contém. E também Adão. A linguagem simbólica do paraíso. Adão foi encarregado de nomear todas as criaturas. Amanhã nós vamos celebrar São Francisco de Assis, o irmão de todas as criaturas. Ele chamava até a morte de irmã. Nós temos que respeitar a dignidade de todas as criaturas de Deus. Adão foi vendo essa maravilha que Deus fez, porque é uma maravilha verdadeira. Pelas criaturas, pela criação, se chega a Deus. Mas chegou uma certa altura que Adão foi vendo um cachorrinho, foi vendo um gato, um peixe, passarinho. Ele falou: é tudo bonito, mas ninguém parece comigo, ninguém faz companhia comigo, ninguém dialoga comigo, não tem ninguém semelhante. E foi falar com Deus: olha, tudo bonito que o senhor fez, tudo bonito, cachorro, tartaruga, baleia, passarinho, tudo bonito, só que eu não tenho companhia, ninguém é semelhante a mim, nada e ninguém pode substituir o ser humano. Nós temos que cuidar do cachorrinho, claro, tem que cuidar do cachorrinho. Tem gente que cuida, tem que cuidar. Tem que cuidar de um gato, tem um gato aqui, está sempre por aí, eu não sei de quem que é o dono, sempre está aqui na igreja, sempre está. Ele é mais católico do que muita gente por aí, sempre está por aqui. Agora mesmo ele estava lá. Tem que cuidar do gatinho? Tem que dar comida, água, tem. Tem gente que até exagera um pouco, dorme com o cachorro na cama. Para mim tudo bem, desde que não seja na minha cama, pode dormir, a gente cuida. Agora, colocar um cachorrinho no lugar de uma criança, aí não.
colocar uma criatura, substituir no lugar de um ser humano, aí não, porque a dignidade é diferente. O homem, o ser humano, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Adão viu que todas as criaturas eram uma coisa muito bonita, mas foi reclamar com Deus: me falta uma companhia, me falta alguém que seja semelhante. E aí o que Deus fez? Primeira leitura de hoje: fez Adão dormir, um sono profundo. Eu sempre imagino com a minha fantasia essa cena. Por que será que Deus fez Adão dormir? Talvez para ele não dar opinião, né? Dorme, que agora eu vou criar a mulher. Nessa linguagem simbólica do Gênesis, de uma costela, ou seja, lado a lado, a mesma natureza e a mesma dignidade. Só que nós homens temos que reconhecer que a mulher é uma obra aperfeiçoada de Deus. Eu tenho a impressão que Deus fez Adão dormir, e aí olhou para Adão e disse assim: vamos ver o que eu vou melhorar agora. Eu vou melhorar. E aí fez a mulher, com a sua sensibilidade, com a sua intuição e com um dom que se aproxima muito do amor divino: a maternidade. O dom da maternidade, o amor materno, é aquele que mais se aproxima do amor de Deus, incondicional e capaz de dar a vida. Porque a mãe, a senhora que é mãe aí, a senhora, se é mãe, é capaz de dar a vida pelo filho. Morre no lugar dele, se for preciso. É o amor que se aproxima do amor de Deus. Por isso a mulher, ela é uma obra aperfeiçoada, capaz de oblação, capaz de doação, capaz de serviço. E quando Adão viu Eva, aí ele disse: agora sim, tem alguém parecido comigo, tem alguém que vai conversar comigo, talvez que vá brigar comigo, né? Porque na solidão você sente falta até de alguém que brigue com você. Quando os casais brigam, porque casal briga, né? Discute de vez em quando, lá, um dia sim, outro dia também, sempre tem uma discussão lá em casa, uma briga. Mas pegue um casal que está aí casados há 50 anos, talvez tenha gente aqui casada há 50 ou mais anos. Vocês convivem, estão acostumados um com o outro, sabe das virtudes, sabe dos defeitos, das dificuldades, mas experimenta separar. Uma vez eu fiz isso com a minha família. Separei, falei: olha, vamos fazer o seguinte, vai um para um lado, outro para o outro, porque vocês estão brigando demais, vamos ficar uns dias fora. E eu levei um para um lado, ficou outro para o outro. E aí chegou uma hora que meu pai perguntava: você não vai buscar sua mãe, não? Falei: mas vocês ficam brigando? Falei: então eu estou sentindo falta de brigar com ela. Então busca lá. É semelhante. A solidão, ela é superada com a companhia verdadeira de quem é cúmplice. A mulher, Eva, criada na mesma dignidade, porque nós vivemos ainda hoje numa sociedade machista, mas no tempo de Jesus, e vocês ouviram no Evangelho, daqui a pouco a gente chega lá, era mais ainda. No tempo de Jesus, a sociedade era absolutamente machista. Nós também, aqui no Brasil, há pouco tempo atrás, não é muito, hein? Mulher não tinha direito de voto. Imagine. Mulher não votava. Agora nós já tivemos até uma presidente mulher da República. Nem sei se é bom lembrar, mas nós tivemos. Graças a Deus, tivemos, né? Não só votou, como foi eleita. Então,
com a mesma natureza, com a mesma dignidade. Homem e mulher criados para se complementar. Eu ouvi uma história esses dias, falando dessa história de machismo, feminismo, essas coisas que dividem, que separam, tudo que ismos. Que uma vez o presidente dos Estados Unidos, o anterior, o Barack Obama, ele é casado com aquela Michelle Obama, mulher forte. E eles foram jantar num restaurante, é fato. Foram jantar num restaurante e chegou um garçom para servir a mesa. E a Michelle, primeira dama então, olhou de maneira diferente para o garçom. E o Obama percebeu. Quando o garçom saiu um pouco de cena, ele perguntou para a esposa: ei, percebi que você olhou diferente para esse garçom, hein? Ela confessou: há um tempo atrás, ele foi meu namorado. Aí o presidente disse: se você tivesse casado com ele, você seria a esposa desse garçom. Aí ela disse: não. Se eu tivesse casado com ele, ele seria o presidente dos Estados Unidos. Quem é que disse que tem que ser diferente? Vê que nas entrelinhas existe um machismo mesmo, né? Para dizer que depende de mim, sou eu que te dou o norte. Não é verdade. E já faz tempo que não é verdade. Ambos com a mesma dignidade. Seguindo Jesus, que assumiu a humanidade em tudo. Na segunda leitura, nós iniciamos a carta aos Hebreus. Domingo passado nós encerramos a carta de São Tiago. E agora começamos a carta aos Hebreus. E nos primeiros 2 capítulos se fala da natureza de Jesus. Jesus assumiu a humanidade em tudo. Fez parte de uma família. Foi amamentado por Maria Santíssima. Aprendeu um ofício, um trabalho com São José. Sabe por que Jesus tem misericórdia e compaixão das nossas famílias? Porque ele teve uma. Ele sabe o que mãe passa, porque ele teve uma mãe aos pés da cruz. Ele sabe o que pai enfrenta, porque quantas vezes ele viu José trabalhando naquela carpintaria. Jesus, ele assumiu a nossa carne, os nossos ossos, então ele sabe. E no evangelho de hoje, ele foi questionado por um grupo de fariseus. E disseram assim, perguntaram: é permitido um homem escrever uma carta de divórcio e mandar a mulher embora? É a questão do divórcio. E Jesus perguntou mais uma vez: o que Moisés ensinou? Qual é a lei? O mandamento. E aquele grupo de fariseus respondeu: Moisés permitiu que o homem escrevesse uma certidão de divórcio e abandonasse a mulher. E Jesus disse: Moisés fez isso por causa da dureza do coração de vocês. Parênteses. De verdade, se for buscar o livro do Deuteronômio, Antigo Testamento, há a permissão naquela época do homem escrever uma carta de divórcio e mandar a mulher andar. Por que Moisés deixou que acontecesse isso? Porque se uma mulher fosse encontrada, uma mulher casada, se ela fosse encontrada sozinha, abandonada, se o marido tivesse mandado ela embora e ela fosse encontrada, ela tinha que ser apedrejada. Além de abandonada, apedrejada. Agora, se ela tivesse uma carta, uma certidão de divórcio,
A vida dela era poupada. Por isso que Moisés diz: bom, pelo menos dê uma carta então, né? Vai preservar a vida da mulher. Fecha parênteses. Mas aí Jesus disse: no início não era assim. Deus fez homem e mulher. E os dois já não serão dois, mas uma só carne. Complementar. E o que Deus uniu, o homem não separa. É verdade que nem todo mundo tem vocação para o casamento. Às vezes a pessoa pensa assim: eu não vou ser padre, eu não vou ser freira, então eu vou casar. Não. Talvez não tenha vocação nem para ser padre, nem para ser freira, nem para casar. A vocação é para ficar solteiro. E tem muita gente certa no lugar errado. E o pior lugar que pode existir no mundo é aquele que não é o teu. É o pior lugar. É como uma peça de quebra-cabeça que você tenta encaixar num lugar que não é daquela peça. Sempre fica uma ponta para fora. Quando você não tem vocação e vai por aquele caminho, você não tem vocação para aquilo. Tem gente que não tem vocação para ser pai, não tem vocação para ser mãe, não tem vocação para ser esposo, esposa, porque casamento é serviço. Vocês se lembram dos sacramentos? Catequese. Os sacramentos são 7, divididos em 3 grupos: os sacramentos do início, batismo, eucaristia, crisma. Os sacramentos de cura, confissão, sacramento de cura, e unção dos enfermos. E faltam 2: os sacramentos do serviço, ordem e matrimônio. Matrimônio e ordem estão no mesmo grupo do serviço. E não é fácil, porque casar significa fazer o outro feliz, é servir. E tem gente que não tem capacidade para isso. É dom, é vocação. Quando você se prepara, por isso que a igreja é mãe, tem namoro, noivado, tem um tempo, casamento. Agora tem gente que casa, depois vai querer namorar, inverte as coisas. Quer casar com 17 anos. Uma vez apareceu um menino lá, queria para marcar o casamento. Falei: quantos anos tem? 17. Falei: não vou fazer. Você não sabe nem tomar banho direito. 17 anos? Capaz, né? Não vai, vou fazer. Não, mas eu estou apaixonado. Falei: eu pouco, não quero saber, não vou fazer. Não tem maturidade para isso. Não tem. Para casar, casamento é aliança. E não é aliança só entre o noivo e a noiva, é aliança com ele, sacramento do matrimônio. Por isso que complica a situação. O que Deus uniu, o homem não separa. Então é uma vocação mesmo dada, não para todos. De vez em quando a gente vê umas reportagens aí, essas reportagens de rua, e a gente ouve gente falando, né, dizendo assim: ah, para mim os padres deviam casar. Pergunta para o padre primeiro. Não pergunta? Pergunta. Uma vez, um casamento lá em Ourinhos, casamento cheio de coisa, gente rica. A festa depois ia ser lá naquela FAP lá, muita gente. Quando terminou o casamento, eu fui para a sacristia, não via a hora de ir embora, estava cansado, não via a hora de ir para a casa paroquial. Aí eu fui para a sacristia, entrou uma mulher lá, um chapéu bicudo assim de lado, um saltão, e me disse assim: padre, tenho tanta pena do senhor. Eu falei: por quê? Porque olha, casamento tão bonito desse, agora o povo todo indo para a festa, o noivo, a noiva, e o senhor aqui sozinho na sacristia. Eu vim aqui só para fazer companhia para o senhor. Falei: cai fora. Cai fora. Eu não vejo a hora de ficar sozinho, ué. Não vejo a hora de ficar sozinho. O dia inteiro cheio de gente. Que? Solidão? Ah, solidão. Você pode estar na mesma cama, estar na solidão. Quantos casais vivem assim?
infelizmente, debaixo do mesmo teto, e vivem como estranhos. Não tem vocação para o casamento, não tem vocação para o outro, para servir, para fazer feliz o outro. E aí o que fazer? Jesus continua com uma palavra difícil lá, que eu tenho que dizer. Eu vou fazer o quê? Jesus falou, eu tenho que falar. Se o homem deixa a sua mulher e se junta a uma outra mulher, comete adultério. Se a mulher deixa o marido e se junta com o outro, comete adultério. Porque o que Deus uniu, o homem não separa. Essa palavra é sempre dura, porque nós temos casos. É uma palavra para todos, para mim também. Eu tenho na família divórcio, na minha família. Tenho separação, gente de um lado, criança sofrendo. É uma realidade que pode tocar a todos. E nós não podemos julgar divorciados, porque Deus, somente Deus sabe o que aconteceu com aquele casal, com aquela família, dentro daquela casa. Por que aconteceu uma separação? Por que aconteceu o divórcio? E nós não somos os responsáveis para julgar. Até porque tem muita gente casada com o papel certinho, celebrando 50 anos de adultério, e que mantém as aparências. E é claro que existem situações insustentáveis. Que casamento que sobrevive à agressão física? Imagine, eu vivi isso no contexto familiar. Crianças no meio de briga, de agressão, vendo mãe chorar de um lado, às vezes até apanhar. Criança no meio. Qual é o ambiente para essas crianças crescer? O que é pior? Vamos manter esse casamento. Tudo está na mão de Deus, e nós não podemos julgar, porque só Deus e as pessoas envolvidas lá sabem o que passa lá dentro daquela casa. Por isso a gente não pode falar, aquele é divorciado, aquela divorciada. Você é casado, está vivendo o seu casamento bem? Se não está, olha para o teu casamento ao invés de ficar apontando para os outros. Cuida da tua casa e pronto. Ou quem casou uma segunda, uma terceira vez, também não compete a nós julgar. Nosso Deus é misericordioso, mas a palavra é para todos, inclusive para mim. Existe o adultério, e o adultério, a poligamia, a infidelidade, a traição não fazem parte do projeto de Deus. Não fazem parte. O projeto de Deus, para quem tem vocação, é a santidade trilhada no casamento, no matrimônio. É fácil? Claro que não é. Eu não preciso casar para saber. Há um tempo atrás falava assim: você quer ser santo? Entra para o seminário, vai para o convento, vai para o convento, vai para o mosteiro, vai ser santo. Hoje em dia eu falo: você quer ser santo? Case. Casa, porque ali é a paciência, é a fidelidade, o respeito, o diálogo, é caminho para a santidade. E é fácil casar? É fácil perseverar no casamento? Quem aqui é casado? Levanta a mão. Olha quanta gente, que beleza, né? Quem é casado há 50 anos? Olha lá. Eita, vocês são heróis, né? Aqui, na igreja, nós celebramos, há um tempo atrás, bodas, 60 anos de matrimônio. E eu chamei os dois velhinhos, como sempre faço, e pergunto para a mulher, porque a mulher tem mais facilidade, né? Ela é aprimorada.
aperfeiçoada. Sempre pergunto para a mulher: qual que é o segredo? Qual que é o segredo de ficar 60 anos casado com o mesmo indivíduo? Todo dia levantando e olhando para aquela cara. Nossa Senhora, tem que ter vocação mesmo, tem que ter, né? Porque o difícil não é dormir, o difícil é levantar, acordar. Qual que é o segredo? E ela olhou para a cruz. Só por Deus. Mas é verdade mesmo. Eu também sou padre só por Deus. A senhora tem que ser esposa, antes de tudo, por Deus. O senhor, esposo, pai, antes de tudo, por Deus. Pense na Sagrada Família: Maria, José e Jesus. Se nesse conjunto da Sagrada Família, se você tirar Jesus, Maria vai para um lado, José vai para o outro. Tenha certeza disso. Quando nós tiramos Jesus da família, surge o divórcio. Quando nós tiramos Deus da família, surge brigas, infidelidades, traições. Por isso, o que nós pedimos nesta primeira noite de novenário: com Maria somos povo de Deus, unido pela aliança. O que nós pedimos nessa primeira noite é que Maria coloque Jesus no coração das nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre lhe seja louvado.